Olá, pessoal. Hoje eu vou falar sobre o Malcolm X, aquele ativista negro dos Estados Unidos. Ali, esse nome tão famoso que muita gente já viu esse nome. O Malcolm X, ele não nasceu Malcolm X, ele se tornou ao longo do tempo, como fosse nos dias de hoje, a questão da pessoa ter alta evolução, a pessoa entrar no seu modo Ghost ali, a pessoa ter o seu desenvolvimento pessoal, a sua alta responsabilidade. E o Malcolm X ali, ele teve mais 6 irmãos ali. Os pais dele eram ativista naquele momento ali após a escravidão, aquele momento ali difícil, aquele momento de luta ali nos Estados Unidos. E o pai dele também era pastor. E esse ativismo que os pais dele levaram naquele período custou muito. Por quê, pessoal? Naquele momento ali tinha aquela quadrilha, né? Ali de pessoas ali que não gostava de pessoas como o Malcolm X e como o pai dele. A famosa, né? Aqueles que usam o capuz branco na cabeça. E os pais dele ali foram perseguidos, o Malcolm X tinha 4 anos, os pais dele foi perseguido por essa quadrilha, essas pessoas ali que não gostavam deles estar lutando ali pela supremacia dos brancos naquele período, e cercaram a casa do Malcolm X, colocaram fogo ali, e o pai dele foi perseguido, e provavelmente ali o pai dele, conseguiram executar o pai dele em uma trilha de trem, o pai dele. E o que, que acontece? O Malcolm X, ali, e mais seus 6 irmãos, sua mãe, vendo tudo o que aconteceu, essa tragédia ali com os filhos e com o pai, né? A mãe dele teve um colapso mental. A mãe dele ali foi para uma clínica, foi para um hospital onde que não teve nenhum amparo do Estado, nenhum amparo hospitalar ali, nenhum tratamento adequado. E infelizmente, ali os irmãos do Malcolm X foram levados por, tipo, hoje aqui em São Paulo, para a FEBEM, antiga FEBEM, foi levado para abrigo, para ficar para doação ali de famílias ali que tivesse quem quisesse adotar eles. E o que, que acontece? Cara, eu trato a história do Malcolm X e eu trago para cá. É como que fosse o deputado estadual, o Renato Freitas, ali, hoje que ele é deputado estadual lá do Rio Grande lá de Santa Catarina, ali, meu, se você pegar a história dele, a questão do pai dele, o pai dele foi preso, depois o pai dele ali foi executado, meu, nenhuma pessoa vai convencer ali ele mudar de opinião. Eu sempre falo para as pessoas, cara, cada determinada pessoa passou por algum momento, algum trauma, que, mano, não importa o que você for falar, esse é o propósito, talvez, da pessoa. Então você pode falar o que for, nenhuma pessoa vai convencer ali o propósito dessa pessoa, e o trauma e o que ele passou ali com o pai, ou algo do tipo, tá? Então vamos lá, vamos dar continuidade sobre a questão do Malcolm X. E o que, que acontece? Aí o Malcolm X, cada um dos irmãos ali foi criado por uma família, e o Malcolm X ele conseguiu ali se desenvolver ali no colégio, onde que só havia ele ali como negro, de uma turma de mais de 50 alunos, e o Malcolm X ali, ele conseguiu ali se destacar, ele conseguiu ali ser o protagonista do colégio que ele estava, né? E ele, ali, ele teve uma participação que foi quando, ali no livro que fala, que foi um grande marco quando ele chegou no professor dele. Ele chegou no professor dele e ele queria ser um advogado. Naquele momento ali era renomado ser advogado, ser médico, algo do tipo assim. E aquele professor de inglês foi o quê? Ele foi um professor que chegou no Malcolm e falou: Malcolm, por que você não acredita em algo realista? Por que você não pensa em ser carpinteiro? Por que você não pensa em ser pedreiro? Um exemplo. Ali, naquele momento, tipo, uma das profissões ali, como fosse inferior ali para a pessoa negra ali, como Malcolm X. E isso ali ele ficou com esse trauma, porque o que, que acontece, gente? O professor, na minha opinião, eu falo assim para alguns colegas que é professor, cara, você não tem uma bola de cristal, você não consegue saber o futuro de ninguém. E a única mensagem e a única responsabilidade que você tem que passar como professor é você deixar a mensagem. Você deixar a mensagem ali positiva ali para os seus alunos. E não importa se, mesmo que você olhar com esses olhos ali, você aparentemente falar que aquele aluno não vai conseguir vencer, só que você tem que deixar a mensagem. Você não tem que já jogar o aluno ali na lama. E ele perdeu a intimidade com esse professor ali, veio aquele sentimento de revolta, veio aquele sentimento que as pessoas brancas e as pessoas brancas não eram umas pessoas boas ali, aquele momento de revolta, e foi quando ele começou ali a sua vida como na cidade. Aí ele partiu para a cidade ali do Harlem, ali onde que ele começou a sua vida ali, uma vida marginal ali no Harlem. A vida dele ir pro Harlem, depois do professor ele quebrar essa confiança que ele não poderia ser advogado ali
menosprezando a capacidade dele, ele foi pro Harley ali e se tornou ali aquele jovem ali consumindo substâncias ruins. Ele conseguiu também, ali, ficou naquele período ali vendendo ali substâncias ruins. E ele ganhava muito dinheiro ali no Harley, vivendo naquela função ali que o Harley era aquele lugar onde que tudo acontecia, como fosse aqui em São Paulo, no lugar. Você entendeu? Aquela loucura, todo mundo dando grau de moto, todo mundo no baile funk, todo mundo ali com as meninas de shorts curto, toda aquela bagunça, toda aquela putaria. Então isso daí era como fosse no Harley ali. E o Malcolm X, ele cresceu ali, ficando naquele período ali, jovem, ali desde os 15 aos 17 anos, ali naquela vida agitada, naquela vida ali, ele usando muitas substâncias ruins. E você sabe que eu sempre falo, meu, a substância ruim, o cara perde o raciocínio, o cara perde ali o que tá fazendo, o cara não tem medo de nada. E sempre vai para outra instância, sempre sobe um degrau. O que que acontece? Ele ali vendendo, usando substâncias ruins, ele partiu para outro degrau, qualquer outro degrau. Ele começou a fazer ali bastante assalto, foi para outra cidade, Boston. Ali ele tinha uma quadrilha de homens, mulheres ali, e foi até engraçado na questão do livro ali, um momento chocante e que impacta ali um dos momentos ali, que ele pega uma peça ali, coloca um monte de azeitona e ele fala ali para aquela quadrilha, aquela turma ali e brincando de roleta russa. E ele falando para essa turma uma forma para as pessoas temerem ele ali, porque falando que a pessoa que não tem nada a perder nunca cruze um caminho de uma pessoa que não tem nada a perder. E as pessoas ali ficaram chocadas ali quando viu ele fazendo ali, brincando ali com a peça ali na cabeça dele. E ele falou: agora vamos trabalhar, vamos cometer mais crime, vamos cometer mais assalto. Só que tem uma parte do livro que ele fala que ele tinha tirado, que não tinha nada. Só que as pessoas pensaram que tinha. Aí o que, que acontece? A gente sabe, hoje em dia, que só tem dois caminhos, né? É cemitério ou cadeia. E ali o Malcolm X, ele foi preso ali aos 20 anos, ali, nessa vida, esses 10 anos aí de cometendo crime, assalto, ele foi preso e ficou ali 10 anos preso na penitenciária. E é o que eu falo, eu sempre falo aqui nos vídeos que 10 anos é um marco que tudo que você estiver fazendo, você vai se tornar bom. E ele ficou 10 anos ali preso, ele ficou numa alta evolução, ele ficou numa alta de um alto hackeamento ali, ele começou a ler muitos livros, ele começou ali entender, compreender, ler muitas matérias ali, começou a se desenvolver, começou a ler o dicionário inteiro, leu mais de 1000 livros, e ali ele se deparou ali com a religião dos muçulmanos, que é o Islã. E ele se apaixonou por essa religião. Ele conheceu ali um mentor ali nos Estados Unidos, que era o mentor dessa religião ali, que era o Muhammad ali. E ele se apaixonou ali, ele virou um devoto. E tem a parte do livro que ele fala ali, a autobiografia dele, que foi a parte que foi a primeira oração dele ali, se ajoelhar ali na penitenciária. Ali ele fazia as suas orações ali, que ele acreditava ali. E foi impactante esses 10 anos que ele ficou preso ali, que ele ficou esse período todo ali em uma alta evolução, num alto hackeamento, num alto desenvolvimento pessoal ali e mudando de dentro para fora ali e vindo com uma outra visão ali sobre os males naquele período ali dos Estados Unidos. Ali o Malcolm X ali ele se deparando ali com aquele líder da religião muçulmana, aquele homem branco, o seu Muhammad, ele se apaixonou ali pelo o seu Muhammad, que o seu Muhammad naquele período, ele tinha montado diversas igrejas, como fossem igrejas ali, muçulmanas, pregando pro negro que o homem branco ali era o inimigo, que o homem branco ali não queria ver bem o negro. Então, assim, ele pregava nas igrejas deles ali pro homem negro que o homem branco era o inimigo do Malcolm. E o que acontece? O Malcolm se apaixonou por ele, por aquele líder ali. O Malcolm fez parte, começou a fazer parte dessas igrejas, desses templos, né, muçulmanos ali. E o Malcolm X, o que, que acontece? Ele começou a pregar nos templos e montando, inaugurando novos templos ali. Lembrando, pessoal, ele ficou ali na penitenciária preso 10 anos ali, em uma alta evolução ali, em palavras dicionário, ele se tornou um orador como fosse o Renato Freitas. Eu falo para você que o Renato Freitas, cara, um orador, cara, impecável. O Fernando Holliday, o Guto Zacarias, esses caras falam muito bem ali. Ele começou a pregar ali os novos templos, inaugurando os novos templos ali, o Malcolm X, e ele começou a ganhar muita notoriedade com o seu Mohammed ali, com essas inaugurações ali, e ficou no centro das cidades, né? E o que que acontece? As pessoas ali tinha empatia com o Malcolm, por quê? Porque ele ficou aquele período ali da adolescência, no mundo do Harlem, ali, consumindo coisas ruins. Então, quando ele ia conversar com essas pessoas, ele conseguia ter empatia. Ele conseguia ter empatia e entender essas pessoas. E ele falava para essas pessoas que ali, eu sei como que você tá, eu sei que você quer mais substâncias ruins. Só que fizeram isso para você usar substâncias ruins para acabar. Como fosse hoje a questão do Mano Brown do Racionais. O que, que o Mano Brown passou ali da década pós o regime militar? Cara, ele tem muita bagagem para falar
para a molecadinha de hoje em dia, para compreender, para orientar ali, você entendeu? Para colocar o que é ruim em uma periferia, o que é ruim em uma comunidade. Então, o Malcolm X, ele tinha propriedade, como o Mano Brown ali, como Racionais, que passou esse período ali e conseguiu sobreviver, né, as estatísticas, assim. E o Malcolm X também ali, ele tinha essa, essa grande confiança ali daquelas pessoas ali que estavam em uma situação como ele, como que ele já tinha passado, e ele começou a ganhar uma notoriedade ali pelo país gigantesca. E o Malcolm ali, aquele orador nato ali, muito persuasivo ali com o seu poder de persuasão ali, ele conseguiu levar, trazer, aumentar os números ali de muçulmanos, de templos ali de dezenas, milhares para milhões. E as pessoas ali eles ganharam confiança do Malcolm, porque ele tinha carisma. E o grande líder lá, o seu Muhammad, não tinha a carisma. E deixou ele à frente ali de tudo com aquele poder de persuasão. E ele conseguiu uma entrevista, como fosse numa TV. E onde que as pessoas viram ali, ele, na primeira vez, quando ele chegou ali na TV, ele falando o que ele achava, ele falando que os negros tinham que separar. Porque o que acontece? Todos esses templos ali, todas aquelas igrejas ali, as pessoas eram bem organizadas, as pessoas eram bem, ali tinha seus templos, as pessoas ali eram bem, aceitava o que ele falava ali, as pessoas tinham a união, e ele falando, é, nessa televisão, né, ele falando ali na televisão, que ele tinha que separar ali os negros dos brancos, e as pessoas ali ficaram chocadas quando viram isso partindo dele, do Malcolm X. E ali, aquele momento, lembrando também, pessoal, que era um momento que estava acontecendo um período difícil lá em Cuba, que era ao mesmo tempo estava ocorrendo na questão do Fidel Castro, era um momento que estava ocorrendo também nos Estados Unidos ali. O Malcolm X, ele era perto do Martin Luther King. O Martin Luther King, ele era um cara advogado ali, classe média, que ele queria moderado, ele queria ali a paz, a união, ele tinha fé. E o Malcolm X, ele era um cara que não queria assim esperar. Ele era um cara como fosse um revolucionário. Como que eu falei para vocês aqui, um lado a gente tem a questão do Chavoso da USP ali, falando que tem que acabar com a polícia militar, e tem outro cara ali, o Guto Zacarias, o Fernando Holliday, falando que, cara, que tem que melhorar, um cara mais moderado, um cara perto do Chavoso da USP, os caras é moderado. Então é como fosse aquele período, pessoal. Então, um período ali que o Malcolm X, meu, ele ganhou um grande destaque ali, e ele tinha aquela crença, ele tinha aquela admiração impecável pelo seu Mohammed. E quando ele foi para essa entrevista ali na televisão aberta, as pessoas ali admiraram ele. E uma dessas pessoas ali que fez grande parte da vida dele ali foi a questão de um escritor, de um jornalista ali, um homem negro, que se encantou com a história dele e fez um convite para ele escrever a sua autobiografia, para ele falar ali, deixar ali um legado em escrita, e que era como que era? Alex Howler. Isso. Alex Harley, ali, esse jornalista, esse escritor ali, chamou o Malcolm ali para escrever a autobiografia dele, e ele começou a acompanhar ali o Malcolm, perguntando para ele narrar ali a autobiografia dele, e o Malcolm, ele tinha muita admiração pelo seu Muhammad, ele falava pro Alex Harley mais a questão do seu Muhammad. Aí o Alex Harley falava, meu, eu tô perguntando a sua história. Eu não tô perguntando a história do seu Muhammad. Eu quero saber a sua história. Conta a sua. Malcolm X ali, ele tinha aquela fúria dentro do seu coração o que aconteceu com a mãe dele, que foi abandonada com problema de cabeça, o que aconteceu com o pai dele ali, brutalmente ali executado. E ele, quando falava, ele falava com vigor, ele falava com ódio. E ele até chegou algum momento, ele pensou em pegar algumas peças para entregar para a população ali, onde que foi aquele movimento ali que iniciou ali o Panteras Negras. Então, assim, o Martin Luther King, perto do Malcolm, era bonzinho. Porque de um lado você tem o chavoso da USP, querendo acabar com a polícia militar, e do outro lado você tem o Fernando Holliday, o Guto Zacarias, que são moderados. E, pessoal, o que acontece? Só que toda essa fúria do Malcolm ali com os homens brancos, teve algum momento que o carro dele ali quebrou, o carro dele acabou gasolina, e parou ali do lado dele um homem branco, baixou o vidro e falou: Cara, parabéns pelo seu trabalho. Parabéns pela luta que você está lutando. Porque se fosse eu também faria a mesma coisa. E ele ficou espantado, porque isso daí estava vindo de um homem branco. Aí o que, que acontece? Ele falou, cara, eu queria que existissem mais homens brancos como você. Aí ele até brincou com o Alex Howler, o escritor que estava do lado dele. Ele falou, cara, eu não,
isso daqui que eu falei, jamais o seu Mohammed pode escutar, porque senão ele vai reprimir. Por quê? Ele sempre teve admiração pelo seu Mohammed, ali, como líder supremo ali, o mentor dele, ali, e ele não queria decepcionar o seu Mohammed, porque ele tem falado que um homem branco, que elogiou ele, era um cara bom, que ele queria que mais branco fosse como ele. Que hoje, pessoal, cara, não existe mais isso, né, cara? Tem às vezes as pessoas ali que são babacas. Eu falo assim, por mim mesmo, quantas pessoas brancas aí, colegas ali, respeitosas, você entendeu? Então, meu, isso daí é um momento que ficou no passado. A gente tem que sempre evoluir ali, mudar, reprimir, cobrar, e sem fazer vitimização, sem fazer luta política, porque às vezes algumas pessoas ali só estão tá se beneficiando e usando a gente como massa de manobra. E o que, que acontece? Naquele período ali, o presidente que existia, que tinha ali naquele período, era o presidente Kennedy. O presidente Kennedy, ele era um cara que gostava algumas pautas ali do pessoal negro. E, felizmente, ali, ele perdeu a vida, ele desfilando ali no carro, é, acabaram com ele. E o Malcolm, ali, com aquela fúria, ele acabou falando um discurso que, cara, não foi bom. Ali, ele foi como nos tempos de hoje, ali, ele foi lacrado. Ali, ele foi censurado. Muitas pessoas não gostaram do que ele falou, ali ficaram revoltados pela fala dele. E também nesse período, ali, depois dessa fala, ele descobriu do grande líder que ele achava, o seu Mohammed, ele descobriu que o seu Mohammed, ele teve mais de 10 filhos ali com várias mulheres, e às vezes essas mulheres eram com uma idade inferior a 18 anos. E ele viu ali que o seu Mohammed não era aquele homem santo, não era aquele homem ali correto, como que sempre pregava na religião dele dos muçulmanos. E o que acontece? Ele acabou se afastando ali da religião, onde que ele acreditou, onde que ele ficou muito devoto, onde que ele mudou. Ele teve que afastar, e essas pessoas ali que não aceitava que esse afastamento dele, começou a perseguir. É como fosse nos tempos de hoje, a pessoa que era bolsonarista, que viu tudo o errado do Bolsonaro, tudo que ele fez, todas as traições, todas aquelas pessoas que ele traiu para proteger os filhos, a família, e essas pessoas que ajudou ali na sua primeira eleição, que fez ele ganhar, que ajudou em votos, pessoas pedindo voto, se afastou do Bolsonaro, essas pessoas ficaram, o bolsonarista ficaram contra essas pessoas, criticava, chamava de traidor, chamava que essas pessoas não presta. Então é como fosse o Malcolm X quando ele se afastou da religião ali naquele período do Islã. As pessoas ali, ele ficou um alvo, como fosse hoje. Se você se afastou do bolsonarismo, você é um alvo. Então ali, ele sabia que ali, esse afastamento, ele estava com os dias contados. Por isso que ele começou a fazer sua autobiografia para deixar esse livro mais vendido para diversas nações ali, diversos países. Vendeu mais de 10 milhões de cópias, porque ele já sabia ali que ele era um alvo fácil. E o Malcolm X ali, escrevendo a sua biografia, ele sabia que ele estava com os dias contados. Ele, como um fiel ali da religião muçulmana, o que, que ele fez? Todo muçulmano ele tem que fazer a sua peregrinação. E ele fez a peregrinação dele, ele foi para Meca fazer ali ir no templo, no maior templo, e onde que ele chegou lá, ele se surpreendeu que ele viu diversas pessoas ali, negros, brancos, amarelo, todas as nações ali, junto, ali, pela mesma fé, pelo mesmo intuito, e ele ficou lisonjeado ali, e ele, eu acho que naquele momento ali, da Meca, eu acho que é um momento ali que ele teve a conscientização, ele teve ali a conscientização que, na questão que todos nós, algum momento, a gente vai ter que evoluir. Algum momento a gente vai ter que evoluir, algum momento a gente vai ter que ter a consciência, a alta consciência ali, que chegou o momento para a gente se desenvolver ali como um humano. E ele voltou ali com um novo discurso nos Estados Unidos, falando que gostaria de trabalhar com todas as nações, que um homem branco não era um homem que sempre o senhor Mohammed pintou como um demônio, que um homem branco ele era um homem bom, e ele estava disposto ali trabalhar ali com todas as nações, com todas as pessoas, independente da sua cor, ali não importava. E algumas pessoas ali vendo esse novo discurso dele, algumas pessoas ali ficavam com o pé atrás, ficavam desconfiados, e as pessoas ali não compreendia, não conseguiu compreender que o Malcolm, ele evoluiu, gente. Ele mudou de patamar. Ele se auto hackeou ali, ele auto hackeou e ele viu, teve outra percepção, teve outras visões de mundo,
Ele conseguiu compreender quando eu falo que é aquela coisa quando você vai para outro lugar, você vai para outro país, você conhece outras pessoas, você conversa com outras pessoas, você conhece outras culturas, você acaba fazendo uma análise e você acaba evoluindo. Você acaba tendo uma alta consciência. E você muda, às vezes, seu discurso. E, meu, tem pessoas que eu falo pra você não consegue mudar de discurso, quer ficar só batendo naquela tecla. E nessa evolução, o maior arrependimento que o Malcolm ele declarou, que ele falou ali, foi o quê? Ele não ter terminado a faculdade dele, que era direito. E ele, ali, ele estava disposto a lutar junto com os brancos ali dos Estados Unidos. Ele estava disposto a denunciar o mal que existia ali contra os negros ali nos Estados Unidos para denunciar como fosse a ONU nos outros países mais evoluídos. Ele estava disposto ali lutar com essas pessoas ali, tudo junto, por uns Estados Unidos mais justo, mais igualitário ali e um sonho americano ali para todos. O que, que ocorre? E ele, ali, o último capítulo ali, que foi o mais chocante, que foi que ele já tinha saído, tirado ele já da religião, dos templos, ele ficou em carreira solo, ele ficou ali pregando sozinho, e ele, nenhum dos eventos ali, ele no púlpito, ele pregando, ensinou o Malcolm X ali, lutar com todos, e a mulher dele estava grávida de gêmeos, tinha crianças, pessoas ali, lotada, e chegou um maluco, provavelmente da religião ali do seu Mohammed, ali, e brutalmente acabou com a vida dele ali na frente de todos. E tinha um hospital de frente, e 15 minutos ali confirmaram ali a sua morte. E ele deixou, não conseguiu terminar a sua autobiografia. O Alex Howler, ali esse jornalista, esse escritor, ele ficou ali como responsável para terminar a autobiografia, para terminar ali esse discurso, essa peregrinação, essa conscientização que o Malcolm leva até nos momentos de hoje. Que às vezes eu vejo algumas pessoas escutando, falando ali sobre a questão do Malcolm X e acaba deturpando ali o intuito que o Malcolm colocou. Que o intuito que ele estava disposto ali quando ele evoluiu, que era lutar junto com os brancos para a gente combater todo o mal que tem, que existe ali nos Estados Unidos ou no Brasil, ali o homem branco participar também, ele ser participante para a gente evoluir ali como uma nação e uma nação justa, igualitária e uma nação que onde que iniciamos ali desde o início com o princípio de sempre evoluir como pessoas, tá? Eu acho que eu consegui explicar aqui mais ou menos aqui. Deus abençoe.